Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos para a parte 3 das aulas que eu propus sobre princípios de eletrofisiologia e vamos falar um pouco então sobre como o potencial de ação ele se propaga ao longo de uma fibra nervosa. Isso serve também para uma fibra muscular que também é eletricamente estável, e vamos ver alguns perfis de potenciais de ação. Particularmente aqui eu quero falar, diferir aqui um perfil em agulha de um perfil em platô, como por exemplo aquele que ocorre tipicamente no músculo cardíaco, nos miócitos cardíacos contráteis. Então, na parte 2 anterior, nós comentamos que potenciais de ação são correntes locais que podem ser medidas, a variação de potencial, né, que caracterizam essas correntes, através de microeletrodos inseridos no meio intracelular, medindo, portanto, a variação de corrente ou a variação de potencial entre o meio intra e extracelular. As fibras ou as células em geral se apresentam negativamente carregadas no meio intracelular em relação ao extracelular, de forma que se cria um potencial negativo, que nós chamamos de um potencial de repouso, né? Em fibras eletricamente excitáveis, só recapitulando, então, a partir de um determinado estímulo, há uma perturbação da permeabilidade dessa fibra, e isso fará com que o potencial então suba até um valor que nós conhecemos como potencial limiar, onde abrem-se canais voltagem dependentes, e rapidamente esses canais voltagem dependentes de cátions, né, ou sódio ou cálcio. Então nós exemplificamos através, na última parte, de abertura de canais de sódio, que é o mais comum, canais rápidos de sódio, onde esse sódio ele rapidamente entra no meio intracelular, fazendo com que o potencial suba em direção a zero, e por isso chamamos essa corrente, né, a favor do gradiente eletroquímico, né, de cátions na forma de sódio, de despolarização. Então a despolarização é a primeira fase do potencial, seguida então de um retorno do potencial ao potencial de membrana, que nós chamamos de repolarização, e isso se dá então pela saída de cátions, né, do meio intracelular, nesse momento em que o meio intracelular se apresenta então positivo em relação ao meio extracelular, e os cátions que migram fluem a favor do seu gradiente eletroquímico são na forma de potássio. Então a repolarização é representada pela volta a uma corrente que volta ao potencial de repouso através do efluxo de potássio. Bom, então a ideia é: você gerou um potencial de ação por um estímulo normalmente sináptico, né, numa determinada região do neurônio, normalmente nos dendritos desse neurônio, e esse potencial de ação é uma corrente local, né, naquele ponto, ou naqueles pontos onde houveram as estimulações excitatórias. A ideia é como esse potencial de ação ele se propaga para as demais regiões, né, do neurônio ou da fibra muscular, para regiões onde não há então estímulos excitatórios, de forma que ocorra uma onda de despolarização ao longo da membrana, do ponto de origem para longe. Outra característica da onda de despolarização é que ela é unidirecional, ela se apresenta sempre de um ponto de origem para longe desse ponto de origem, de forma que não há um retorno dessa onda. Então essas duas coisas eu quero discutir com vocês. Bom, nessa figura então está mostrando aqui, representando uma região de um corpo celular, dos seus dendritos, onde há estimulações neuroquímicas, e vamos supor que essas estimulações representadas aqui por esse botão sináptico é uma estimulação excitatória, né? A estimulação excitatória, como nós vamos ver na parte 4, né? Vamos discutir um pouquinho como é que é essa modulação excitatória e inibitória, né? Mas as modulações, então, as estimulações neuroquímicas excitatórias envolvem então a estimulação de um receptor que irá fazer com que canais dependentes desse receptor eles
se abram. Esses canais eles devem ser então ou de cargas positivas, né, ou de sódio ou de cálcio. De fato, o próprio receptor pode ser um canal, daí nós chamamos de receptores ionotróficos, né? Ou esse receptor ele pode, a partir de um estímulo, gerar uma transdução de sinal que irá modular a abertura de um canal dependente desse receptor. Portanto, o estímulo excitatório fará com que a membrana aumente sua permeabilidade de forma dependente ao estímulo, né? Há cargas positivas que são mais concentradas fora do que dentro, e essas cargas migram, elevando o potencial. À medida que alcança o limiar, nós discutimos já que há abertura de canais voltagem dependentes, né, espalhados por toda a membrana, e esses canais voltagem dependentes, os canais de sódio, por exemplo, abrem em torno de menos 60 mV. Então, à medida que o potencial de repouso sobe de menos 70, menos 80 até menos 60 mV, a conformação desses canais elas se tornam então numa posição ativa, fazendo com que o sódio rapidamente entre, causando uma despolarização, a fase de despolarização da membrana, né? As cargas positivas invadem, portanto, o meio intracelular, elevando rapidamente o potencial em direção a zero, e normalmente então há uma reversão de polaridade. Nesse momento, então, as cargas positivas que entram no meio intracelular, nas regiões dendríticas, e elas se espalham em direção ao corpo celular que está em repouso, né? por uma simples atração elétrica, né? Já que as áreas em repouso adjacentes às áreas despolarizadas, elas estão negativas. Então há uma atração elétrica de cargas positivas para as áreas negativas e também das cargas negativas para as áreas positivas, né? Isso fará com que o potencial de membrana nessas regiões suba em direção ao limiar. E à medida que alcança o limiar, né, induzido então eletricamente, aqui não houve uma indução química mais, né, a indução química gerou os primeiros potenciais de ação. Mas à medida que a membrana internamente se torna positiva, essas cargas positivas migram para as regiões adjacentes, ainda em repouso, e elevam o potencial então dessas áreas em direção ao limiar, e à medida que alcança o limiar, outros canais voltagem dependentes, então de sódio e de cálcio também, vão se abrir, gerando novos potenciais e assim sucessivamente. Há uma tendência, então, de um fluxo resultante dessas cargas positivas, né, no corpo celular, fluírem em direção ao axônio, né? Então, essa região aqui, que o axônio está implantado no corpo celular, que nós chamamos de segmento inicial do axônio, ou cone de implantação do axônio. Então, há um fluxo resultante nesse sentido, porque todo o axônio ainda está em repouso. E à medida, portanto, como está mostrando aqui, que o potencial sobe e alcança o limiar, novos canais voltagem dependentes aqui vão se abrir, e nós temos então um influxo de sódio gerando uma onda de despolarização que segue em direção ao axônio. Portanto, nós poderíamos resumir isso, né, pensando que num primeiro momento houve estímulos neuroquímicos excitatórios, né, a somação desses estímulos neuroquímicos excitatórios, se forem suficientemente fortes para que a membrana internamente alcance o potencial limiar, então irá abrir os canais voltagem dependentes, né, primeiramente induzido de forma neuroquímica, lembrando sempre que outros tipos de estímulos, né, podem também fazer essas perturbações iniciais da membrana que geram os primeiros potenciais de ação, como por exemplo estímulos ambientais em neurônios periféricos sensoriais, né? E algumas vezes também essas despolarizações iniciais podem ocorrer espontaneamente, né, em fibras que nós chamamos de marca-passo, que geram potenciais de ação sem um aparente estímulo
externo. Mas vamos então pensar que houve aqui um estímulo de neurotransmissores, né, sobre receptores, gerando então um efeito excitatório que permitiu a produção dos primeiros potenciais de ação, havendo uma despolarização da região dendrítica e do corpo celular. Essas cargas positivas que entraram a partir dos canais voltagem dependentes que se abriram, né, vão acabar então despolarizando o meio interno, e elas tendem a fluir para as regiões adjacentes que ainda estão em repouso. Então a direção do potencial da onda de despolarização é do corpo celular em direção ao cone de implantação do axônio, ou seja, da fibra nervosa. Então, à medida que essas regiões aqui também ficam positivas em função aqui do fluxo de cargas positivas em direção a essas áreas negativas, novos potenciais de ação são gerados à medida que se alcança então os limiares, né? O limiar para a abertura desses canais. As cargas positivas vão migrando em direção às áreas adjacentes em repouso, gerando novos potenciais e assim permitindo que haja uma onda de despolarização. Mas nós podemos perguntar também, né, por que essas cargas positivas que estão migrando ao longo do axônio, elas podem, teoricamente, fluir para ambos os lados, à medida que as áreas já despolarizadas voltam ao repouso, ou tendem a se repolarizar, tendem a novamente ficar negativo, e isso, teoricamente, poderia permitir o refluxo dessas cargas positivas, levando novamente, né, a potenciais de ação nessas áreas recém-repolarizadas ou ainda em fase de repolarização. E de fato isso não ocorre, a fibra ela se despolariza numa única direção, é unidirecional essa onda de despolarização. Então, à medida que a onda de despolarização alcança aqui os terminais sinápticos, né, os terminais axoniais desse neurônio, isso permitirá então a propagação de sinal para outros neurônios através da indução da neurosecreção de novos neurotransmissores. Então, por que essa onda é unidirecional? Ela não volta, né? Ela não tem uma direção retrógrada, uma vez que essas áreas recém-despolarizadas que voltam a repolarizar tendem também a voltar a potenciais negativos. Então isso a gente pode explicar a partir de uma figura que a gente viu na parte 3, né, que são os modelos de conformação dos canais voltagem dependentes, e aqui particularmente do canal de sódio, que permite então a fase de despolarização. Nós sabemos então, a ideia é que há 3 modelos para esses canais, modelos de conformação. Quando a fibra está em repouso, ainda não se iniciou a despolarização, né, ele está fechado, está numa situação fechada que nós vamos chamar de repouso, está numa situação impermeável, né, esses canais voltagem dependentes. À medida que se alcança o limiar, em torno de menos 60 mV, eles mudam sua conformação de forma voltagem dependentes, abrindo o poro e permitindo, né, a entrada de sódio a favor de seu gradiente eletroquímico, né, tanto elétrico, porque o meio intracelular estava negativo, quanto químico, porque o sódio é cerca de 15 vezes mais concentrado no meio extracelular que no meio intracelular, então ele entra rapidamente, gerando então a despolarização. E à medida que despolariza, foge então do potencial limiar de menos 60, vai lá em direção a zero, reverte a polaridade e inicia a repolarização, esses canais se fecham novamente. Mas observem que essa situação fechada é diferente dessa, né? Nós vamos chamar essa situação de fechamento aqui, onde tem uma segunda comporta aqui teórica fechando, né, de inativo ou inativado. Nessa situação, se você estimular novamente para que ele abra, ou seja, durante a repolarização, ao passar pelo potencial limiar, e se houver um novo estímulo aqui que faça esse potencial se elevar novamente ao limiar,
ele não vai abrir. Por quê? Porque ele precisa de um tempo de recuperação. Esse tempo de recuperação nós chamamos de período refratário absoluto. Então, há uma necessidade de se recuperar para a sua conformação inicial de repouso, daí ele pode se abrir novamente. E esse tempo de recuperação é o suficiente para que toda a onda de despolarização passe ao longo da fibra nervosa. Então, de forma que, à medida que nós ativamos canais voltage dependentes nas regiões aqui sinápticas, né? E essas cargas positivas que entram vão despolarizar o corpo celular em direção ao cone de implantação aqui do axônio. Então esses canais estão ativos. Os canais aqui ao longo da fibra axonial estão em repouso, estão prontos para se abrir à medida que as cargas positivas são atraídas para essa região negativa, elevando o potencial até o limiar, e isso faz com que eles se tornem ativos, permitindo a entrada, um influxo de sódio. Né? As regiões ainda em repouso, então, podem ser perturbadas eletricamente no meio intracelular pela migração das cargas positivas, fazendo com que os canais que estão numa conformação em repouso se abram. Entretanto, as regiões que estão se repolarizando, a condição desses canais, a conformação, é uma conformação inativa. Então, mesmo que haja um estímulo interno aqui através de um retorno dessas cargas positivas para as regiões recém-repolarizadas, eles não vão se abrir porque ainda estão em alteração, estão naquela fase de adaptação, de readaptação, né, da conformação desativada para a conformação em repouso. Portanto, apenas os canais de repouso podem novamente se abrir, de forma que a onda de despolarização segue numa única direção da fibra. Os canais adjacentes, recém-repolarizados, se mantêm inativados, e à medida que há o tempo suficiente para que eles retomem sua conformação de repouso, aptos a se abrir novamente, a onda de despolarização já prosseguiu. Tá? Então, novos potenciais de ação podem ser gerados novamente por estímulos neuroquímicos, modulando, portanto, a frequência, a velocidade que esses novos potenciais de ação são gerados e se propagam ao longo da fibra. A frequência aqui gerada, o número de potenciais de ação por segundo, ela vai ser muito importante para modular o nível de secreção ou de neurosecreção do neurotransmissor. Muito bem. E a velocidade em que ocorre isso? Né? As velocidades de propagação do impulso nervoso numa fibra nervosa, ela varia muito. Ela é desde em torno de 0,25 metros por segundo até muitas vezes maior, até chegando aí a 100 metros por segundo. Isso aí equivale, 100 metros por segundo equivale a quase 400 km por hora. Por isso que os sinais migram muito rapidamente de uma parte do sistema nervoso para a outra. Então, o que vai de fato depender a velocidade é de duas coisas. Primeiro, o diâmetro da fibra, do axônio. Quanto maior o diâmetro, mais rápido se dá essa migração de cargas em função da menor resistência elétrica. Né? Quanto mais fino, menor esses diâmetros, maior resistência elétrica, mais lento é a migração. Então, a dimensão do neurônio é importante. Por isso que grandes neurônios, por exemplo, do trato córtico-espinhal, os neurônios motores, do sistema nervoso periférico motor, têm diâmetros relativamente grandes, a velocidade são essas maiores. E outra questão importante é a presença ou não de um isolamento ao redor da membrana, o isolamento através de uma lipoproteína, que nós chamamos de mielina. Então, a presença de mielina isolando, envolvendo então a membrana axonial, a fibra nervosa, ela também será importante para determinar a velocidade. De fato, neurônios mielinizados, com a presença do que a gente chama de bainha de mielina, esse encapamento, esse isolamento do axônio,
a velocidade é 5 a 50 vezes maior do que uma fibra amielínica ou sem, né, a bainha de mielina. Aqui nós temos aqui, por exemplo, aqui seria um músculo, né? Então esse aqui seria um neurônio motor, né, cujas estímulos, aferências, sejam inibitórios, sejam excitatórios, está lá em nível medular, na medula, e ele sai então a partir da raiz ventral na medula espinhal, né? Ele sai com sua fibra e ela alcança o músculo, e as velocidades aqui são muito grandes, tá? São velocidades que se aproximam de 100 metros por segundo. Isso vem desde lá do córtex cerebral até essas regiões, através do trato córtex espinhal, e essas fibras são caracterizadas por serem mielinizadas. Um exemplo então de fibras mielinizadas, um axônio mielinizado. Aqui está mostrando em detalhe então a bainha de mielina. Aqui nós teríamos a membrana, né, da fibra muscular, aqui o axoplasma, né, isso aqui é dentro do axônio, e em volta células chamadas de células de Schwann. Essas células de Schwann, elas fazem parte do tecido glial, né, ou seja, das células glias do tecido nervoso. As células glias, elas são importantes na sustentação, na formação da bainha de mielina, na nutrição, na defesa do sistema nervoso. Então essas células aqui apresentam em seu citoplasma grandes quantidades dessa lipoproteína mielina, e essas células então a cada espaço, né, a cada distância, elas apresentam então uma vizinhança aqui, né, entre uma e outra célula, onde a membrana do axônio ela está nua aqui, sem isolamento. É exatamente nesses locais que vai poder ocorrer a passagem iônica. Nós chamamos essas regiões de nodos ou nós de Ranvier. Nesse esquema podemos ver aqui, isso aqui seria representando uma célula de Schwann, bainha de mielina, entre uma e outra, pequenas áreas então nuas da membrana do axônio, que onde efetivamente pode ocorrer a migração de cargas, né? Porque não está isolada através dessa lipoproteína. Então, se a onda de despolarização estiver vindo do corpo celular em direção às terminações axoniais, né, essa despolarização ela vai migrar muito, vai fluir, as cargas positivas vão fluir através do seu gradiente elétrico muito mais rápido do que se não tivesse a bainha de mielina, né? Por quê? Porque as regiões, à medida que as regiões elas vão se tornando despolarizadas, né, há uma tendência, então, positivas, aqui ainda está negativa, então vamos supor que aqui já está despolarizado, essas cargas positivas vão migrar para essa região do nódo, alcançar o limiar, as cargas positivas do meio extracelular vão entrar, vão despolarizar, vão continuar migrando, e observem que quando há uma despolarização, nós sabemos que o potássio tende a sair à medida que o meio interno tende a ficar positivo, né? E, portanto, se nós temos regiões, e isso auxilia na repolarização, nessa saída de potássio, ou auxilia que o potencial ele não suba de uma forma menos veloz. Então, à medida que as áreas mielinizadas aqui ficarem positivas pela migração das cargas, né, a favor do gradiente elétrico, o potássio, de fato, que tende a sair, ele não vai conseguir, então, fazer seu efluxo para o meio extracelular em função da impermeabilidade dessa região. Isso favorece, então, a manutenção da positividade interna, acelerando a velocidade de propagação elétrica no meio, né, no axoplasma, aqui no meio intracelular. Então, o isolamento da membrana da fibra muscular, através dessa lipoproteína, é um fator muito importante que aumenta a velocidade de condução elétrica numa fibra nervosa. Bom, a segunda parte, então, rapidamente eu gostaria de falar com vocês, é alguns perfis de potenciais de ação, né? Então, o desenho de potencial de ação ele pode aqui variar em termos de amplitude,
numa determinada fibra, né, a amplitude do potencial de ação ela depende mais da onde saiu, ou seja, da onde partiu, né, do seu potencial de repouso, algumas com potencial de repouso mais baixo, no músculo esquelético, no neurônio motor um pouco mais alto. Então, no nódo lá, no nódo sinoatrial, lá, o potencial de repouso está em menos 60, mais alto ainda. Então, numa determinada tipo celular eletricamente excitável, nós podemos ter uma variação então, de perfil em termos de amplitude. E aqui eu nem estou falando da frequência. A frequência de potencialização gerados num determinado tempo é fundamental como resultado da força desse estímulo. É o fator mais importante que vai te determinar se o estímulo é mais forte ou mais fraco, né? Se há uma maior estimulação ou menor estimulação, é a frequência de potencialização. Quantos potenciais de ação por segundo, por tempo estão sendo gerados. Mas em termos de perfil, então, podem variar de amplitude, de tempo, né? Perfis que normalmente nós temos uma despolarização, seguida de uma repolarização, sem sustentação do potencial de ação, do potencial de membrana, né? Na fase de despolarização nós chamamos de potenciais de agulha, como esses dois aqui à esquerda, e aqui nós temos um potencial um pouquinho diferente, que não é agulha, mas é em platô. Por que em platô? Porque nós podemos observar aqui um certo período de manutenção, né, de uma certa estabilidade do potencial de membrana durante um certo período, né, o que caracteriza um platô durante a fase de repolarização. Esse tipo de potencial de ação aqui é comumente observado no músculo cardíaco. Aqui nós estamos exemplificando o potencial de ação no músculo ventricular. Ele pode durar 200 a 250 até 300 milissegundos, depende da modulação que está ocorrendo, né, neuronal. Esse platô pode durar mais ou menos, então, interferindo no tempo de duração desse potencial de ação. E é justamente durante esse platô em que o músculo cardíaco está contraindo, né? Está, no caso do ventrículo, está em sístole, né? Sístole ventricular. Então, por que ocorre esse platô? Esse platô, então, particularmente, ele ocorre em função do influxo de cálcio. Tá? De fato, esses potenciais de ação, eles dependem da entrada de sódio, como os que nós tínhamos conversado até agora, né? Da abertura de canais rápidos de sódio, que se abrem lá no limiar em torno de menos 60 mV, o sódio rapidamente entra e o potencial de membrana sobe em direção a zero, né, havendo a despolarização. A repolarização se inicia à medida que canais de potássio se abrem, havendo então um influxo de potássio por meio extracelular, tendendo a voltar em direção, né, ao repouso. De fato, se não houvesse aqui um outro íon envolvido, esse potencial ele voltaria normalmente, né, ao repouso, similarmente, de forma similar, né, da mesma forma que um potencial de ação em agulha. Mas o que acontece é que durante a despolarização, a fase de despolarização, um segundo tipo de canal voltagem dependente se abre, chamados potenciais canais de cálcio voltagem dependentes, né? Ou canais de cálcio voltagem dependentes tipo L, né? Esse L de lento, de abertura lenta. Ao contrário dos canais de sódio que se abrem de uma vez só, os canais de cálcio eles vão se abrindo de forma mais lenta. E isso ocorre num limiar acima de menos 60 mV. E, portanto, primeiro abrem-se os canais voltagem dependente sódio, o sódio começa a entrar a favor do gradiente eletroquímico, o potencial sobe rapidamente, em torno de menos 40 mV os canais de cálcio começam a se abrir. Só que devido à abertura lenta, o reflexo da entrada de cálcio, né, ou seja, a maior entrada de cálcio, vai ocorrer um período depois da sua abertura. E isso vai coincidir já com o início da repolarização, essa deflexão inicial aqui, onde está iniciando a repolarização, em função da saída de potássio. Então, à medida que o cálcio entra, é uma carga positiva, né, que vai
de fato, contrapor a saída do potássio, que também é uma carga positiva. Então, à medida que o potássio sai, há uma tendência de voltar para o repouso. Mas à medida que o cálcio entra, há uma tendência de subir o potencial. Então, isso mais ou menos se equilibra, né? Portanto, a entrada de cálcio, de cargas positivas, vai ser contraposta pela saída de potássio. E fazendo isso, então, nós temos uma certa manutenção do potencial, né? De uma certa estabilidade, então, num certo valor, durante um determinado período. Mas com o tempo eles vão se fechando, esses canais eles não se mantêm abertos, eles se fecham, e à medida que se fecham, o efluxo de potássio continua, né? E isso faz com que o potencial de repouso volte ao repouso através, então, da fase final de repolarização. Nós chamamos essa fase inicial, ou é denominada, né, essa fase de despolarização aqui sódio dependente, de fase 0. O início da repolarização nós chamamos de fase 1 e ela depende da saída do potássio, né? A fase 2 é o platô, então onde o potássio continua saindo, mas agora nós temos a entrada do cálcio, e por isso que o potencial tende a se manter relativamente estável por um certo período, e à medida que os canais de cálcio vão se fechando, o potássio continua saindo e nós entramos na fase 3, que é o final da repolarização. Vale a pena a gente lembrar que o cálcio ele é um modulador fundamental da contração muscular, tá? Então, além do cálcio extracelular, que está entrando aqui, nós também temos cálcio armazenado dentro da fibra, em retículos sarcoplasmáticos, que vão contribuir bastante, então, para o deslizamento dos miofilamentos de actina e miosina, cujo processo é dependente da interação com cálcio. Essa é uma outra história que a gente vai discutir em um outro momento. Aqui também comenta o cloreto, né? Só que a figura tem um problema. O cloreto, né, à medida que despolariza, fica positivo aqui dentro, né? Então o potássio começa a sair. Isso favorece a repolarização. O cloreto também pode favorecer a repolarização, mas não com sua saída, como está indicando a flechinha assim, mas sim com sua entrada, né? O cloreto é mais concentrado fora do que dentro, é uma carga negativa, então à medida que está despolarizado e positivo aqui dentro, o cloreto tende a migrar para o meio intracelular, ajudando então a repolarização. Esse é um detalhe só dessa figura que eu gostaria de mencionar. Então aqui nós podemos resumir isso, né? Aqui nós temos a comparação de dois potenciais de ação que ocorrem no coração e que dependem de cálcio, ou parte deles depende de cálcio. Esse aqui é um potencial de ação sem platô, observe, que está ocorrendo numa fibra marca-passo, no nódo sinoatrial, por exemplo. Um potencial de ação de resposta lenta. Ele não apresenta platô. Fase 4 é o repouso, fase 4 é o repouso. Esse aqui é um marca-passo, o repouso ele tende a subir espontaneamente até alcançar o limiar. Só que o limiar aqui não é o mesmo limiar de uma fibra contrátil não marca-passo. O limiar de uma fibra contrátil não marca-passo, que apresenta um perfil em platô, como eu comentei na lâmina anterior, é um limiar em menos 60 mV quando abre os canais voltagem dependente de sódio e se inicia a despolarização rápida. Aqui o potencial limiar, né, é em torno de menos 40 mV, então coincide com a abertura dos canais de cálcio. Portanto, a despolarização aqui é cálcio dependente, não sódio dependente. E a inclinação aqui é menor, né? Ou seja, é mais lenta a despolarização porque a entrada do cálcio é mais lenta. Aqui os canais de cálcio também se abrem, mas nós não estamos conseguindo ver porque o sódio está entrando rapidamente, então não é possível ver. Mas nós vemos o platô. O platô nada mais se caracteriza em função da entrada de cálcio, onde os canais se abriram aqui durante a fase 0, mas de fato, com maior intensidade, o cálcio está entrando na fase 2, onde já iniciou a repolarização. Então, enquanto que o potássio tende a fazer com que o potencial volte, o cálcio faz com que o potencial se mantenha então elevado, havendo o platô.
E depois a fase 3, a repolarização em função do fechamento dos canais de cálcio e manutenção da abertura dos canais de potássio. Da mesma forma que os canais de potássio, eles permitem a saída do potássio, permitindo a repolarização. O que eu quero chamar a atenção aqui são as correntes, né, de sódio, potássio e cálcio. Então, durante a fase 0, coincide com, isso aqui é a permeabilidade relativa da membrana, né? A permeabilidade membrana relativa. Então, nós temos aqui um rápido aumento da permeabilidade durante a fase 0, num potencial de ação, né, numa região, num miócito contrátil que tem platô. Então a fase 0 depende da entrada de sódio. No potencial marca-passo, que não tem, então, portanto, o platô, né, nós não observamos a fase 0. E também não observamos aqui a abertura de canais de sódio. Na verdade, os canais de sódio aqui, eles são importantes, eles se mantêm numa conformação inativada, né, porque o potencial de repouso é mais alto. E, portanto, eles se mantêm fechados, os canais de sódio. Então, nós vamos ter, de fato, uma despolarização quando chega em... O potencial de repouso é menos 60, e quando chega em menos 40, a despolarização se dá pela abertura dos canais de cálcio. Então, aqui nós podemos ver um aumento da permeabilidade de cálcio, né, que coincide exatamente com a despolarização. À medida que eles fecham e a corrente de potássio sobe, nós temos a repolarização. Agora observamos aqui a fase 2 e 3 de repolarização desse potencial. Então, à medida que os canais de sódio se fecham, os canais de cálcio estão abrindo, né? Então abriram em menos 40, e o influxo de cálcio, ele maior, coincide exatamente com o platô. E ao mesmo tempo o efluxo de potássio aumenta, né, fazendo com que nós tenhamos então uma certa estabilidade do potencial de membrana. À medida que os canais, a permeabilidade ao cálcio diminui e ao potássio aumenta, nós temos a fase 3 e a repolarização. Se nós pegarmos esta perfil de permeabilidade, sobrepormos sobre esse perfil de permeabilidade numa fibra marca-passo, nós vamos ver que é exatamente igual, fora a questão dos canais de sódio rápido. Então esses canais de sódio rápido, de abertura rápida, eles se mantêm inativados numa fibra marca-passo simplesmente porque o potencial de repouso está sobre o limiar deles. Então eles se mantêm a sua conformação como se estivessem em período refratário, como se a recém tivesse repolarizado. Portanto, o que vai fazer com que a despolarização aqui será cálcio dependente, enquanto que aqui a despolarização é sódio dependente. Os perfis são muito parecidos, a única grande diferença é, de fato, a entrada rápida de sódio nas fibras não marca-passo, cujo potencial de repouso está em torno lá de menos 75 mV, ou seja, bem longe do limiar para a abertura dos canais voltagem dependente de sódio em menos 60 mV. Bom, então era isso por hoje, tá? Na parte 4, eu gostaria então de discutir com vocês essas modulações neuroquímicas que vão excitar ou inibir a geração de potenciais de ação, ou seja, vão modular a atividade nervosa, que nós chamamos de potenciais excitatórios pós-sinápticos e potenciais inibitórios pós-sinápticos, aqui por suas siglas PEPs e PIPs. Então, até a próxima parte, um grande abraço, até mais.